acima. E tinha prometido nós, no nosso sumário hoje, no início do programa, tinha falado nós, mas nós também tive uma conversa com o senhor Agnello Sanches, que é economista e consultor, que também está ali conosco, e está ali conosco nesse momento, está ali sentado, para bem falar um bocadinho e fazer um balanço, uma retrospectiva sobre aquilo que foi o ano de 2022. Bom dia, senhor Agnello, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ali no nosso programa, e pode pôr o microfone, quando estiver a falar, pode pôr o microfone, tá certo? E então começava outra pergunta. Qual que é o balanço que não pode fazer de ano de 2022? Antes de mais, bom dia e feliz ano para nós todos. O balanço tem sido feito já no final do ano, sendo um ano em que a economia de Cabo Verde continua a retoma, passando dos 7% do ano anterior. A perspectiva agora é de um crescimento acima dos 8% ou 9%, mas um crescimento do PIB nominal. Temos que falar também temos que ser claros que estamos a falar de um PIB nominal. Normalmente nós em estatísticas macroeconómicas utilizamos um deflator do PIB, que mais ou menos o deflator é para tirar a inflação do PIB. Nós estamos a ter um crescimento do PIB que tem também por detrás uma inflação alta, acima dos 8%. Por isso há necessidade de fazer essa correção, dizer que um crescimento de 7%, 8% deve ser também revisto na perspectiva do deflator do PIB, que tem a ver com a inflação, por isso que é um deflator. Por isso o crescimento será ao nível do ano 2021 em termos reais. Em termos reais. Mas é bom, é um crescimento que, em termos de indicador, é um indicador de crescimento econômico. O que já não falamos os indicadores econômicos têm que ser sempre relacionados à qualidade do crescimento, isto é, qual é o nível da empregabilidade, o emprego que esse crescimento promoveu. Porque o crescimento em Cabo Verde tem sido histórico. Quando há uma alta de inflação, temos crescimento porque as fontes de crescimento de Cabo Verde, que é o comércio externo, remessa de imigrantes, turismo, essas fontes principais trazem por detrás também a inflação. Que nos países, nos nossos principais mercados, a inflação foi muito elevada. De forma que temos que ter em conta que esse crescimento não foi também em termos de criação de emprego na mesma expectativa no que se esperava, não é? Os dados ainda não são consolidados, mas temos que dizer que foi, em termos de crescimento, um bom ano. Também um ano agrícola que razoavelmente bom em relação aos anos anteriores. Há alguma produção agrícola, embora a produção agrícola, a representação no PIB seja muito insignificativa, não é tão significativo, mas a maior parte da pobreza está no campo. Quer dizer que um bom ano agrícola ajuda no combate à pobreza, à segurança alimentar. Portanto, nisso particular, temos que avaliar pela positiva. Agora, temos que avaliar também as políticas desenvolvidas na perspectiva de desenvolvimento e criação de emprego. Ainda continuamos sem a diversificação da economia, uma economia que é concentrada sobretudo no turismo. O turismo tem uma perspectiva muito boa, mas não havendo a diversificação, não estamos a aproveitar da dinâmica do turismo. Ainda não estamos a aproveitar. Foi um ano também marcado pelos problemas que persistem na área dos transportes. Temos que falar também desses problemas porque esses afetam o crescimento e afetam o aproveitamento da dinâmica do turismo. O transporte, quer marítimo, os transportes aéreos, constituem ainda um grande problema para Cabo Verde, limitando a circulação mesmo a nível interno. Por isso, estamos a fazer uma avaliação do ano, que foi uma execução orçamental positiva, mas podíamos ir mais longe na perspectiva de promoção das indústrias, das pescas, que ainda há essa chamada de atenção desde algum tempo, mas a nossa perspectiva ainda está longe de ser a realidade. Ter a pequena indústria, a indústria ligeira a desenvolver, ter as pescas onde temos um potencial a ser explorado. A agricultura é mais de sequeiro, mas nós podemos explorar a agricultura de regadio, que dá muito mais resultado. Pela via da mobilização de água, podemos ter muito mais possibilidade e Cabo Verde podia estar a mobilizar mais financiamentos
concessionais pela via de financiamento climático, que andamos muito atrasados pela via de programas de transição energética e transição ecológica. Nesses quesitos, vamos com alguns atrasos, porque o mundo das parcerias internacionais agora está voltado para essas áreas. Tudo o que podemos conseguir em termos de grandes financiamentos internacionais ou mesmo de financiamentos concessionais tem que ser nessa área climática. E o país anda um pouco atrasado no que concerne a organização interna, a prestação de contas, a elaboração de relatórios. O país anda muito atrasado nessa matéria e precisamos andar mais depressa. A mobilização de recursos, a estratégia de mobilização de recursos tem que voltar para essas áreas, que não significa endividamento, porque o país também tem acumulado estoque de dívida desde os anos 2000 a esta parte. Não é uma dívida que vem de agora. Nós terminamos em 2000 com um estoque de dívida acima dos 80%. E 2015 chegamos acima dos 124% do PIB. E hoje, os dados do ano passado situavam-se à volta dos 140%, 150% do PIB. Sim. Vamos numa perspectiva descendente, porque o PIB está a crescer, e como é o estoque. Mas, por outro lado, temos um outro indicador, que é o rácio de serviço de dívida sobre remessa, sobre exportação, receita de exportação, que já torna-se um pouco preocupante. Se outrora estávamos à volta de 11%, 12%, hoje estamos a aproximar dos 18%. E é um indicador que não devemos ultrapassar os 25%. Estamos com uma preocupação maior. Portanto, fazendo um balanço global, eu acho que eu percorri um pouco os pontos mais candentes daquilo que foi o ano económico de crescimento, mas precisávamos de um crescimento de maior qualidade, que crie mais emprego, que fosse também impactante no combate à pobreza, e temos estado a aumentar a exclusão e pobreza, por isso temos que ter políticas de correção. E Mónica, não pode analisar a situação, dada a situação global, essa influência dentro do crescimento da economia de Cabo Verde? Nós também tivemos um ambiente económico externo de crise, efetivamente, de inflação alta, mas com oportunidades para Cabo Verde. Repare que quando há crescimento e há uma dinâmica económica nos parceiros, como Portugal, essa dinâmica é refletida aqui. Importamos a inflação, mas também importamos um pouco a dinâmica económica, as fontes, a origem dos turistas de Cabo Verde. Vimos que há uma predisposição à procura do nosso mercado, tem a ver com a melhoria económica também nesses países. E isso chama atenção para o ano corrente. Já para o corrente ano, as perspectivas não são tantas iguais àquelas que nós tivemos em 2022. Perspectivam-se para o corrente ano um crescimento a um nível muito mais baixo nos nossos principais parceiros, e há uma perspectiva de recessão mesmo, de 1/3 da economia mundial, abrangendo as principais origens do turismo e das importações de Cabo Verde. De modo que chama atenção pela necessidade de alguma atenção sobre alguns eixos da nossa economia, mas a perspectiva de dinâmica do setor do turismo continua. Turismo e viagem continua sendo uma área de uma boa perspectiva, e Cabo Verde pode aproveitar para diversificar um pouco, tentar dar atenção às áreas de apoio ao negócio do turismo, poder valorizar o turismo pela via também de produção interna. Nós podíamos estar a ter um turismo que é alimentar os hotéis com produtos nacionais, ovo, frangos, legumes, frutas, sucos. Podíamos estar a ter indústrias de produção de sumos. Aqui tem que haver alguma imaginação, tem que haver algum investimento para esse efeito. E falando de investimentos internos, Mónica, não pode avaliar a situação do setor privado e crescimento também durante o ano de 2022, e qual que é a perspectiva para esse novo ano? O nosso setor privado tem estado a evoluir, ainda não é o desejado, não chegou a um patamar até de criação de emprego, mas da diminuição da economia, por haver também alguns constrangimentos, nomeadamente o setor privado, mesmo temos que reconhecer o avanço a nível do ecossistema de financiamento, com o ecossistema criado, mas continua a haver problemas de acesso a financiamento, porque
Em termos de instrumentos de política, o governo depende muito da banca, que ainda é banca comercial, na maioria dos casos, com uma postura muito conservadora em relação ao crédito. Os bancos aqui não assumem riscos. Mesmo quando um Estado assume 80% de riscos, não há muita facilidade ao setor privado. É claro que o endividamento não pode ser nunca o melhor caminho, mas sem o financiamento não há setor privado que sobreviva. Tem que haver acesso a financiamento, o mercado tem que funcionar, tem que haver assunção de risco, não pode haver só assunção de risco por parte do Estado e do próprio promotor. Os bancos também têm que assumir e cogerir, participar na cogestão de risco. Este particular tem a ver com a experiência de outros mercados. Os anglo-saxónicos são menos conservadores nessa matéria. E sobrevivem. E fazem também o combate a malparados, que é mau para a economia, conseguem ter a solvência nos mercados, mais até do que os países conservadores. E também seria importante, ele não fala, que a senhora Agnello acaba para introduzir, José Agnello, sobre problemática de transporte, mas também sobre subida generalizada de preço. Ainda hoje também na nossa parte onde nós fazemos e não está trazendo destaques informativos que estão na nossa portais que não tem online. Nós ali, pessoal de Ilha da Brava, está reclama sobre subida exagerada de preços na área de construção. Uma hora que não avalia a subida de preços, mesmo de ano 2022, e prospeção pesando também. Cabo Verde é um país insular. A insularidade deve ser assumida pelo Estado. Não podemos ter muita discrepância de preço nos mercados, numa situação em que, por exemplo, a população da Brava, do Maio, pague muito mais para desenvolver ou para sobrevivência. Temos que ter algum esforço no sentido de uniformização, de ter preços mais justos. E aí o Estado tem que assumir, porque o privado não paga transporte daqui para a Brava. Portanto, temos essa questão da insularidade que tem que ser assumido pelo Estado. Também tudo que é importado, nós somos um país, nós vivemos da importação. A formação de preço aqui é um pouco esquisito. Nós temos aquilo que é comprado e importado de fora, muitas vezes é vendido aqui em Cabo Verde 3, 4 vezes o preço de origem, porque traz preço de transporte, seguro, frete, mas para além disso há uma perspectiva de margem que é o comerciante cabo-verdiano quer ganhar logo. E o preço aqui por cada produto quer ter um lucro elevadíssimo. E isso faz com que, para além daquilo que é dinâmica normal de subida de preço, há também a formação de preço a nível interno que condiciona um pouco a economia. E em relação às ilhas, há uma discrepância. O que se vende aqui, por exemplo, na Ilha da Brava, ou no Maio, ou ainda noutras ilhas, há uma forte discrepância. E tem que haver uma vigilância e um esforço no sentido de harmonização. E mesmo isso promove exclusão da fatiga na parte de desenvolvimento. É um problema de equidade. Numa realidade insular, há que ter essa preocupação de equidade, de dar acesso às oportunidades, mas também tentar minimizar os custos de acesso, desse mesmo acesso. Por exemplo, vou dar um exemplo, um quadro da Ilha da Brava que pretende aceder ao mercado de trabalho tem custos exorbitantes para participar num concurso, porque o concurso é centralizado entre Praia e Mindelo, não é? E as pessoas têm que vir, felizmente agora há o online, mas é uma perspectiva que o Estado tem que assumir, a questão da equidade de acesso às oportunidades num país, numa realidade insular. E agora, só para não ficar ali, para aquela nossa última pergunta, quais são as recomendações que a senhora Agnello tem para esse ano e qual é a visão que tem, mesmo a nível de crescimento, já falamos, pode estar a nível de 8%, não é verdade? Poderá estar, mas eu preferia falar mais tarde, quando tivermos os dados mais consolidados, podemos utilizar aquilo que chamamos de deflator do PIB, para poder tirar a inflação e dizer que é o PIB real que estamos a falar, de um crescimento do PIB real, e não falar dos 10% que se está a falar, que é o nominal, e para não criar também grandes expectativas, não é? Mas em termos daquilo que seria... O ano exige mais diálogo político, mais concentração no essencial de promoção económica, mas o ano exige também uma perspectiva no sentido de contenção,
não só no que diz respeito ao endividamento, mas dos custos de despesas públicas, tentar racionalizar. Muitas vezes as pessoas não querem que se diga, mas há custos supérfluos que podem ser eliminados e nós sentimos isso, todo mundo sente, que pode haver economias para outras áreas. A área social, por exemplo, temos que dar muita atenção à área social, numa perspectiva de empobrecimento da população mais carenciada e há necessidade de também diversificarmos a economia e, com muita humildade, desenvolver o diálogo político para ver mais resultados na perspectiva da promoção econômica de Cabo Verde. Muito obrigada por aceitar o convite para estar ali conosco, fala sobre, fazer essa retrospectiva sobre o ano de 2022 e também aquela prospecção, talvez ainda que tem todos indicadores para fazer uma avaliação mais correta, mas trazendo-lhe aquilo que é uma avaliação nominal. E muito obrigada por trazer esse tempo, para estar ali conosco, muito obrigada e um feliz ano. Boas festas, continuação de boas festas, realmente.